Estamos com. Beleza? Olá, professor, olá, professora. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um horário coletivo. Hoje um horário coletivo especial nesse formato MesaCast. Nós estamos transmitindo aqui direto da Casa Una, em Belo Horizonte. É uma casa histórica que fica de frente aqui ao campus da Una Aimorés, lugar lindo. E hoje o pessoal aqui da fábrica, né, da comunicação aqui da Una, já está nos recebendo aqui nessa sala de podcast para a gente gravar esse horário coletivo e transmitir diretamente para todo o ecossistema. Eu já começo agradecendo aqui ao professor Alexandre Milagros, que cuida aqui da fábrica, ao Gladson, que está sempre conosco aqui, muito gentil em nos acolher e permitir essa transmissão aqui para todo o ecossistema da UNA Belo Horizonte. Meu nome é Homero, eu sou um homem pardo, de pele clara, de cabelos e barba grisalhos, estou vestindo uma camiseta preta, e me acompanham aqui na mesa o professor Welder, professora Maria Eugênia, e a Alice Marília aqui, que é nossa estudante aqui da UNA também, que vai compor... do UniBH, e que está compondo aqui conosco essa mesa hoje para a gente discutir um pouquinho a ciência da felicidade. Eu também sou professor da UNA aqui, né? Então, estou falando de casa, tá, gente? Eu estou em casa aqui falando para todo mundo. E eu vou passar a palavra para que as pessoas se apresentem aqui. Primeiro você, Welder, se apresente aí, por favor. Vamos lá. Bom, terceira vez no horário coletivo, posso pedir música? Pode pedir música. Então, gente, eu sou o Welder, sou professor de psicologia na FASÉ, já passei aqui pela UNA também como professor. Sou um homem pardo, de cabelos, barbas e olhos castanhos, já ficando um pouco grisalho. Estou aqui com uma camisa amarela, que é a nossa cor da felicidade, né, Maria? Exatamente. Então, já passa para Maria. Boa tarde para todos, boa tarde para todas. Que alegria estar aqui hoje, né? Na Casa Una, né? Onde a história da Ânima começou. Então, muito simbólico, né? Nós estarmos aqui hoje para esse MesaCast muito especial. Se para o Welder é a terceira vez, ele pode pedir música, para mim é a primeira vez, então eu confesso que eu tô, né, Aqui na assim, MesaCast, né? aqui a MesaCast. E eu tô, né, bastante curiosa para essa experiência, como é que vai ser. Espero, né, que seja aí um momento que a gente possa aproveitar bastante, né? Eu sou uma mulher branca, né, então fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos um pouco abaixo dos ombros, estou usando, e é castanho, estou usando um óculos de armação metálica, estou de batom, não sei que cor que é um batom Malve. malve. Obrigada, Alice. Legenda, o que é isso? E estou muito feliz. Então, Alice, nossa estudante convidada de hoje, por favor, se apresente. Primeiramente, quero agradecer, né, o convite que partiu da Maria Eugênia, que é minha supervisora de estágio específico, importante lembrar isso. Então, significa que eu já estou formando, né? Como eu falei ontem, já estou vivendo em um vazio da faculdade, né? Que é difícil sair também, é difícil entrar e difícil sair. Então, assim, estou muito grata por esse aprendizado, por essa oportunidade que está sendo me dada aqui, estar no meio de pessoas muito experientes, né? E com uma jornada já de profissão além da minha, muito contente de estar aqui. Também é minha primeira vez, eu espero que de muitas, tá? Já estou me convidando. E eu sou uma mulher parda, de estatura médio para baixo, cabelo nos ombros, também grisalha, começando aí grisalha, e estou usando um óculos de armação não sei qual. Preta com detalhes Preta roxos. com detalhes roxos, porque eu não sou nem um pouco básica, e um brilhozinho, e estamos aí para aprender, né? E falar dessa ciência que um pouco que eu pude estudar, de terça-feira até hoje, 7 dias, já estou encantada por ela. Legal.
Muito bem, gente. Assim, para a gente começar esse nosso MesaCast aqui, antes de começar a fazer perguntas, essas coisas, queria contar um pouquinho de como que foi planejar esse horário coletivo. Porque o horário coletivo, né, gente? A gente fala assim, acontece toda terça-feira à tarde, mas ele tem muito planejamento. São muitas reuniões, muitos encontros para que a gente possa pensar isso aqui um pouquinho. E nós tivemos, pelo menos 3 reuniões nas últimas semanas para a gente pensar e como que a gente faria esse formato diferente. Na primeira reunião nossa, a ideia era só pensar a ciência da felicidade, como que a gente poderia trazer, e como somos de Belo Horizonte, falei, gente, por que a gente não se encontra, né? Porque o encontro é sempre uma alegria, sempre uma oportunidade de troca, e compartilhar com vocês, professores e professoras, essa alegria também de a gente estar junto aqui, já que o tema é da ciência da felicidade. Estamos na mesma cidade, a gente se encontra muito pouco, mas era uma oportunidade de a gente se encontrar aqui. Então, para a gente pensar, aliás, vou deixar que os nossos convidados aqui contem um pouquinho disso aqui, né? Do que eu ficar falando. Vamos lá, o Helder. Então, vamos lá, né? Assim, acho que a gente começa essas reuniões pensando como falar, né, de ciência da felicidade, mas ao mesmo tempo falando de bem-estar, né, Maria? Assim, trazendo o bem-estar também, como que o bem-estar ele vai se conectando na nossa rotina, no nosso dia a dia. E aí, né, Maria, como a gente somos mineiros que gostamos de passear, papear e tomar um bom café. A gente, além das nossas reuniões por vídeo, a gente também se encontrou no presencial, né, para ir ali no CCBB. Gente, para quem não conhece aqui BH, lembrando, né, que a gente está falando para o ecossistema todo, quem não conhece BH, a UNA, ela daqui do Aimorés, ela está no circuito da Praça da Liberdade. E a gente tem aqui vários museus, tem o CCBB que a gente foi é, aproveitou, né, que a gente está aqui perto e já fomos lá para poder assistir uma exposição e a partir dessa exposição ter alguns insights para a gente trazer aqui para vocês. Foi isso mesmo, né? Uma das provocações que nós, né, nos fizemos nas primeiras agendas, né? Tivemos algumas. Então, das primeiras agendas foi como é que a gente poderia, né, trazer um horário coletivo que ele fosse ao mesmo tempo leve, mas também que a gente tivesse a oportunidade de discutir sobre algo que, em alguns momentos, acaba sendo até conceitualmente banalizado, né? Ciência da felicidade, o que que é isso? E dentre, né, as conversas que nós fizemos, um dos pontos que a gente, né, ficou pensando também foi, gente, estamos no final do semestre, todos os professores, todas as professoras, quem aí, né, gente, de casa não está vivendo um final de semestre que a gente fica querendo que ele acabe, né, fechando muitas coisas. E nós, então, ficamos, né, pensando, assim, o que além de estarmos em sala de aula, nós fazemos, né? O que que move a nossa sala de aula, né? Do que a gente consegue, né, através não só dos nossos estudos, né, mas das nossas experiências, né? Então, trouxemos a ideia da experiência aqui, né, para o título desse horário coletivo, exatamente para que a gente pudesse, né, articular um pouco esse ser professor, mas de um modo integral, né? Então, como é que a gente por que que é importante a gente se abastecer, né, da arte? Por que que é importante a gente compreender a importância de compreendermos, né, compreender e compreendermos mesmo, então como é que a gente consegue, né, conceber um ser humano compreendendo esse ser humano em sua totalidade, em sua integralidade, né? E aí o Homero, acho que logo na primeira agenda, ele falou, gente, mas é ciência da felicidade, NAP, né? Gerência de inclusão, aprendizagem e bem-estar.
o negócio tá meio desproporcional, não tá não? Porque estamos eu e o Helder e a Maria Eugênia. Precisamos de mais uma mulher. E aí a gente ficou, né, pensando, gente, o que é o cerne, né, do nosso fazer? São os nossos alunos, são as nossas alunas. E aí veio, então, né, esse insight de convidarmos uma aluna para poder estar com a gente. E aí, na hora, eu falei, já tem uma pessoa, né? Que é a Alice, né? Como ela falou. Ela está nesse momento como minha supervisionanda do estágio específico de psicologia. E, né, é um estágio em que a experiência clínica, né, Alice? Sim. E a Alice, né, foi a primeira pessoa que me veio, a primeira estudante que me veio quando a gente falou sobre essa possibilidade. Né? Que alegria. Não, exatamente pela sua alegria, né? Sim, tudo a ver comigo. Muito bom. E assim, depois que a gente fechou a mesa, né, e a gente começou a pensar, e o que mais a gente vai trazer para o bem-estar? Porque para a gente pensar na felicidade, né, Maria, a gente sempre fala que a felicidade é algo que a gente pode aprender, não que a gente pode aprender, que a gente vai aprendendo ao longo aí da nossa vida. Mas para que a gente tenha felicidade, a gente também tem que estar nutrido de outras coisas, né? Então a gente foi para arte, que também é a praia do Homero, né? É isso aí, né? Eles até falaram, você é CBB, eu falei, eu sou piolho, gente. Assim, tudo que tem lá eu vejo, tá? Mas o Homero não conseguiu ir com a gente porque ele estava, né? Nós fomos no sábado, no feriado. Né, na verdade, não foi o feriado foi na quinta, Na né? quinta, Então isso. fomos no sábado porque o Homero estava Gente, em outros ares. aí eu aproveitei o feriadão e fui com a família no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, né, que é um parque nacional no norte de Minas, depois de Januária, Itacarambi, nas margens do São Francisco ali, tem umas cavernas maravilhosas, é um lugar muito bonito. Eu acho que é o lugar mais bonito que eu já fui em Minas Gerais, sei lá. E fui com o meu menino, né, 11 anos, tá também poxa, eu já falei, o que isso tem a ver com felicidade? Poxa, Foi a né? pergunta que eu te fiz ontem, né, Homero? Oportunidade de estar na natureza e desligar um pouco, né, gente, dessa vida na cidade grande, trânsito, essas coisas, e estar com a família, gastar tempo com a família, preocupado muito mais com o morro que eu tenho que subir do que com os problemas da vidinha, né? É um momento espetacular mesmo. A gente descarrega energia e recarrega energia também. Um calor danado, né, gente? Norte de Minas, aquela coisa toda, mas muda o visual, muda a paisagem. É muito bom, foi muito bom. Mas alimenta o bem-estar, né? Alimento, bem-estar. É. E aí, quando a gente escolheu, né, ir para nos alimentar, né, Maria, de cultura, a gente também se alimentou de café. Que mineiro que não toma um café antes de começar alguma coisa. E o nosso café foi diferente, né, Maria? Foi bastante diferente. Foi um. Ai, gente, agora me fugiu o nome. Queimadinho, leite queimadinho, Ai, muito bom, gente. Com lasquinhas de raspas de limão Ai, gente, tava por cima perfeito. Tava muito bom. e E com aí. a borda A e um borda. fundo de doce de leite. Podia Tudo ser de mais Minas, mineiro? né? Tudo de Minas. Podia ser mais mineiro? Não Precisa de uma fatia de precisava, né? queijo. Só faltou Só queijo. faltou. E o pão de E queijo. o pão de queijo. Mas tinha um chocolatezinho em formato de grão de café que estava delicioso. E aí, gente, a gente foi para a exposição. Maria, você tem aí o nome dela? Que ela era grande, o nome da Tenho. Brasil. Deixa eu resgatar aqui, porque tem muitas. Nós tiramos bastante foto. Nossa, foi muito bom. É Meme no Brasil da Memeficação. Muito legal. E aí a gente foi para esse espaço, né, para a gente poder ali entender um pouco de onde vem a graça do meme, por que que o brasileiro é alguém que precisa ser estudado, né, com tanta facilidade de fazer
esses memes, e aí a gente começou a ver um pouco da história, né? Assim, de como surge essa ideia de criar esse museu, e aí se conecta com o nosso ambiente aqui, né? Se conecta nesse lugar da educação, porque essa exposição ela surge de um projeto de extensão da Federal do Rio de Janeiro, né, Maria? Universidade Federal Fluminense, né? Isso. E aí esse museu surge ali em 2015, mas desde 2011 eles já estavam ali coletando alguns materiais. O professor Vitor, né, que é o fundador desse museu, e aí ele vai trazendo toda a história, né, assim, gente, como começou ali com é, pequenas imagens, pequenos vídeos no YouTube, como que isso tudo foi se construindo, como que o meme hoje, né, é algo que nos faz rir, que faz a gente ficar ali muito empolgado com aquilo que a gente está assistindo, e aí ele vai trazendo diversas formas desses memes, tá, gente? Então, tem um site esse museu, depois a gente deixa aí no chat para É vocês. Museu do Meme, né? É isso. Museu do Meme. A gente deixa o link aí para vocês. E aí tem esse momento, né, de falar, olha, começou ali no YouTube, depois foi para as redes sociais, como que os emojis passam a fazer parte da nossa vida, aqueles bonequinhos felizes, engraçados, às vezes mal-humorados, né? E tem uma sala lá, gente, que tem emoji do chão ao teto, assim, é uma sala incrível. Mas também, assim, vai trazendo algumas reflexões, né, Maria? Assim, como que a gente está rindo, a gente está feliz, a gente está promovendo ali o bem-estar quando a gente está vendo esses memes e quando a gente está andando ali nas salas dessa exposição, vai deixando algumas reflexões, né? Que é algo que passa, assim, tão rápido pela gente, a gente dá aquele sorrisinho, legal, encaminha para alguém, ou às vezes guarda ali para usar mais tarde, mas como que essa felicidade a gente vai administrando, né? Assim, como que a gente vai se alimentando dessa felicidade? Até um determinado momento que a exposição ela nos convida a pensar, né? Assim, ah, a gente está muito empolgado, tudo é motivo para se fazer meme, tudo é motivo para fazer vídeos, fazer recortes, fazer ali as figurinhas, mas será que isso é saudável, né? E aí, num determinado momento, a gente tem um momento que a gente passa por uma nuvem e traz essa reflexão para a gente. Como trabalhar essa saúde mental, como trabalhar o nosso bem-estar. E aí é muito, muito legal, né, gente? Porque nós, enquanto professores, é, e aí, né, imagino que os dois professores aqui comigo também, já usamos memes, já usamos vídeo, já usamos, sei lá, um videozinho do Porta dos Fundos, para deixar uma sala mais leve, mais descontraída, para entrar com um assunto mais denso, né? E aí isso é muito importante para a gente, né? Assim, conseguir equilibrar um assunto sério com um assunto descontraído e manter ali o engajamento dos nossos estudantes na sala de aula. Ou seja, né, a gente está falando de muitos desafios, né, desse ser professor, desse fazer docente, e o quanto que, né, fazermos essas pausas, né, sejam relacionadas a uma exposição, seja relacionada a, a estar, né, com as pessoas que a gente ama, que são importantes para nós, o quanto que a gente não pode perder isso de vista, né? Isso precisa estar no nosso radar, né? Não pode deixar, a gente não pode deixar fora do nosso radar esse entendimento de que para a gente estar inteiro, né? Inteira nas nossas salas de aulas, neste momento, especialmente, né, do semestre, que a gente está caminhando para um final do semestre, o quanto que é importante a gente parar para prestar atenção naquilo que, de fato, nos nutre, né? A gente sabe, a ciência da felicidade está aí, né, junto com a neurociência, já bastante consolidado os dados, né, os estudos em relação a não só a importância de uma boa alimentação em termos de nutrientes, mas uma boa alimentação em termos daquilo que proporciona para nós bem-estar,
né, para além daquilo que a gente vê, do que está na internet, do que está, né, nas redes sociais, e o quanto nós somos também capturados por essas mensagens, e o quanto que isso também reverbera dentro das nossas salas de aula. O quanto que os nossos alunos, as nossas alunas, eles também, né, elas também são impactadas por esse universo comunicacional, informacional, em relação àquilo que nos proporciona, né, bem-estar. Então, muito do nosso objetivo, né, com esse horário coletivo é fazermos uma parada, né, uma pausa para essa reflexão. Como é que está sendo, como é que está o nosso bem-estar, o que a gente tem feito por nós mesmos, né? A gente tem clareza daquilo que nos alimenta, daquilo que nos fortalece, para que nós estejamos bem com o nosso fazer, né? Então, dar uma boa aula, né, não é uma boa aula para os estudantes, é para os estudantes e para nós docentes também, né? Como é prazeroso a gente sair de uma sala de aula e falar, uau, que aula foi essa, Que foi né? o nosso assunto antes de entrar Foi aqui o no nosso- estúdio. Verdade. Muito mais, só te interrompendo um pouquinho aí, Imagina. para a gente, né, que está sentado ali, né, e a gente percebe, é muito perceptível quando o professor está 100% entregue à aula. A gente se nutre 100% do conteúdo e sai muito mais satisfeito que vocês. Posso falar assim, de carteirinha, né? Bom, se ela disse, A gente percebe, né? Não tem como não perceber quando, né, o professor está entregue ao conteúdo, ao que ele está passando, né? A certeza que ele tem daquilo tudo ali. Então, e a gente sai muito satisfeito e querendo a próxima aula, né? E não deixa eles ir embora, inclusive. era isso que a gente estava falando. Quando a gente vai empolgando ali e já deu o horário da aula, a gente ainda está ali com os estudantes. E é isso que a Maria acabou de trazer, né? Esse equilíbrio de estar em sala, estar com a família, estar numa exposição, estar aonde você precisa se recarregar para ter o seu bem-estar. Então, chegando no final do semestre, a gente já começa a pensar, né? Nosso recesso, vem recesso e tal. Mas a gente ainda tem que começar a planejar o próximo semestre, a gente ainda tem outros compromissos que ainda não deixa a gente se desconectar. Mas que seja 3 horinhas no museu, né, Maria? Já deu assim para deixar a gente bem, bem carregado assim para o final de semana e borbulhando de ideias para a gente debater É uma aqui. exposição bastante interessante essa dos membros. Nós não fomos juntos, né? Mas eu fui antes. Você foi? Eu fui antes. É uma exposição bem interessante, assim, porque tem aqueles memes antigos, quase vintage, né? Aham. Sanduíche ishi, a Luísa que foi para o Canadá, essas coisas. Bom, gente, quem é da minha idade lembrou desse tipo de meme que apareceu aí, né? O sanduíche ishi, eu não sabia. Essa é Gente, jovem. professores da comunicação, me perdoem, mas eu não sabia que foi a primeira viralização, né? Que aconteceu na internet. Parece um pouco por acaso, né? Porque foi uma pessoa amadora que gravou e colocou, Eu né? estava com um ponto atrasado, escutando a própria voz e repetindo as coisas. É engraçado, né? Assim, a desgraça alheia. O meme tem muito disso também, né? Tem. Assim, seja a pior desgraça que aconteça, o brasileiro vai lá e cria um meme na hora, né? Daquilo ali, faz uma piada com aquilo. Isso também ajuda a gente a enfrentar a dureza do cotidiano, um tanto assim. Abrir um sorriso. Abrir um sorriso ali, compartilhar com as pessoas. Às vezes a gente não recebe aquela mensagem que a gente gostaria dos amigos, mas aparece um meme, né? Aham. Aparece um meme ali na mensagem, a gente se conecta de alguma forma através disso. Mas o Helder chama atenção para uma coisa interessante, que é isso, né? Nós pensando aqui também, tá, gente? Antes, todo horário coletivo, o pensamento principal é o que os professores fazem com isso que nós estamos discutindo aqui, que nós estamos trazendo no horário coletivo, claro, né? Momento de formação docente.
E a gente discutindo ali e tal, para que serve esse tipo de conteúdo, esse tipo de coisa, né? Serve para descontrair uma aula, como o Helder falou, mas também serve para a gente contar uma história. E quando a gente chega nessa exposição, essa exposição tem um storytelling, né? Uma contação de história. Ele começa com esses memes antigos, tudo muito engraçadinho, Hello Kitty, muito, muito engraçadinho, mas a curadoria escolheu contar nessa exposição a história do meme de uma coisa muito engraçadinha e ela vai pesando aos poucos a coisa até chegar nas salas finais, que ele traz a questão da saúde mental, do excesso, né, que é sempre um problema, daquilo da gente não lidar com as coisas com a seriedade que eu precisava, do autocuidado, desse tipo de coisa também. Da positividade A tóxica, positividade tóxica, né, é né? uma questão interessante a gente pensar. Muito interessante. E, né, quando o Helder estava falando sobre a nossa, né, as nossas andanças pela exposição, nós podemos, né, utilizar o que nós vivemos para rememorar, né, um conceito né, bastante significativo para a ciência da felicidade, que é o flow, né? Quando nós nos demos conta, então nós chegamos lá, eram umas 4h15 da tarde, quando nós nos demos conta, eu falei, Welder, tá faltando 10 minutos para as 9, 10, ainda falta uma galeria. Porque a gente, né, de fato, perdeu a noção do tempo, né? Isso é o flow, né? Então a gente foi perdendo a gente ficou tão imerso, né? Tão empolgado com aquilo que a gente estava vivendo, né? Com o que a gente estava experienciando, né? Que a gente perdeu a noção do tempo. E quando a gente chega nessa sala, né, que fala da saúde mental, né, Homero, é uma é um conceito, né, também bastante aí presente, né, para a ciência da felicidade, para a psicologia, né, que é saúde mental, né, em termos bastante, né, assim, rápidos. A ciência da felicidade, né, a gente concebe a saúde mental como, né, o Helder falou a palavra equilíbrio, né, mas o que é isso, né? Então, é algo no sentido de nós termos, reconhecermos as dificuldades, mas ao mesmo tempo termos recursos internos para poder lidar com essas dificuldades. E como que estas experiências, para além da sala de aula, elas nos ajudam a ter, né, e a encontrar esses recursos, né? Então, estar nesses lugares, estar com essas pessoas conectadas, né, e conectadas de diversas formas, né? Sejam elas presenciais, como nós estamos aqui, sejam elas, né, virtuais, né? Estou me lembrando aqui, né, da minha irmã que tá, né, que mora em Portugal. Que bom que a gente tem o recurso do virtual, né, porque eu consigo, em alguma, né, medida, ainda estar conectada, mas ansiosa pelo final do ano em que ela, né, estará aqui. Dá para mandar um meme, Dá né? para mandar um meme. Lembrei de você. Mas como que né, esses momentos, eles são importantíssimos para que a gente encontre né, esse famoso, esse conhecido, esse tão dito equilíbrio, né? Então é como se a gente estivesse olhando né, uma balança. De um lado a gente tem ali as dificuldades e do outro a gente tem os recursos internos, né? E o quanto que essas experiências nos ajudam a encontrar, né, esse equilíbrio. Então, queria também aproveitar o ponto, né, os dois pontos aí do que o Helder falou e que você falou também, né, Homero, para poder traduzir um pouco, né, também o que esses dois conceitos aí tão importantes. E aí, assim, né, gente? Falamos aqui de experiências, falamos de como passar né, assim, como aproveitar o nosso tempo livre com a experiência do Romero, a nossa experiência. A Alice também fez uma caminhada, né, Alice? Não, eu fui, meu digníssimo esposo, né? Foi fazer a caminhada da fé.
Foi de Inconfidentes até Aparecida do Norte. Isso dá quantos quilômetros? Deu 214 quilômetros. 7 dias caminhando. 9 a 10 horas por dia. Aí parava nas cidadezinhas, né? Tem um caminho mesmo, né? Até chegar a Aparecida. E para ele foi uma comemoração, porque esse mês ele faz 40 anos. Ele falou que se deu esse presente, né? Ele é católico, mais do que eu. Mas eu sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. E nós fomos encontrar, eu e meus filhos fomos encontrar ele na sexta-feira em Aparecida. Mas Fomos vocês foram de esperar. carro, né? Nós fomos de ônibus. Isso. Ele foi de carro até Inconfidentes e depois nós voltamos em Inconfidentes para pegar o carro. E eu fui alimentar minha fé, que eu acho que é muito importante também, né? Aí nessa busca da felicidade, aí nesse bem-estar, né? A espiritualidade, né? Que é uma Independente da das religião. dimensões, né? Não E foi é, fantástico também. Foi maravilhoso. não é a religião, mas Sim, a espiritualidade, né? Do que nós também nos nutrimos para além daquilo que conseguimos explicar de um modo mais racional. Racional, né? isso. Mas 214 quilômetros. Isso. Uau! Cheio de bolhas, tornozelos inchadíssimos. Ainda bem que ele é ortopedista, então ele mesmo se resolvia ao longo da caminhada, mas a fé sustentou. Que bom, que legal. Mas e aí, como que a gente conecta isso aqui no ecossistema, né? Assim, como que a Anima hoje está trabalhando essa questão, né, Maria, da ciência da felicidade com os nossos alunos? Bom, nós recentemente, não tão recentemente assim, mas recentemente, né, nós temos a gerência de inclusão, aprendizagem e bem-estar, né, que está na diretoria de futuros profissionais e conexões sustentáveis. Né, vou deixar aqui um beijo para a nossa Ju Lopes, nossa diretora, que teve neném recentemente, né? Então está vivendo a segunda maternidade com o nascimento da Bia, e quem está, né, interinamente com a gente é a Lu, né? Nossa querida Lu Santos. Então, é uma gerência que, dentre, né, as frentes, está o Núcleo de Ciência da Felicidade, agora com o Helder né, mais à frente desse núcleo. E no semestre passado, né, então em 2025, a gente o Núcleo de Ciência da Felicidade, deixar um beijo aqui também. Não sei mais se você está nos assistindo, né? Deixar um beijo para a Mai, né? O Núcleo de Ciência da Felicidade né, esteve com a Mai, então foi a primeira gerente desse núcleo, né? E aí, quando a gente criou a Gerência de Inclusão, Aprendizagem e Bem-Estar, o Núcleo de Ciência da Felicidade veio para essa gerência, né? Então, eu e agora junto com o Helder, né, o Helder? Isso aí. E a gente está seguindo, né, o que a Mai iniciou. E aí, no semestre passado, em 2025-2, a gente aplicou o índice de ciência o índice de felicidade decente para todos os ingressantes da Anima. E nós trouxemos os resultados para poder compartilhar com vocês aqui hoje sobre o que nós encontramos, né? E o objetivo desse índice de felicidade é que a gente não só, né, acompanhe o desenvolvimento da felicidade, considerando que a felicidade ela é uma habilidade que pode ser aprendida, né? Mas que também subsidie aí ações, né? Não só ações aí lideradas pelos NAPs, né? Com os brigadistas da felicidade, mas que também possa, né? Subsidiar aí
as nossas salas de aula, considerando as possibilidades que nós temos de incorporar no nosso dia a dia, nas nossas atividades, nas nossas propostas metodológicas, o desenvolvimento desta habilidade, né? Antes da gente ver os resultados aqui, eu queria entender um pouquinho mais. O que Eu que é ia esse perguntar índice? Como que isso. ele é calculado, assim? A gente responde um questionário? Como que é isso, assim? Então, vamos lá. A gente até tem de modo mais estruturado na apresentação, então vai ficar, acho que mais claro, mas é um questionário que é composto por 24 perguntas, né? A gente utilizou para esse primeiro momento, né, o Perma Profilo, né, que é um instrumento da psicologia positiva, muito então utilizado pela ciência da felicidade. Ele é um instrumento que o Perma Profile, né, ele está validado aqui no Brasil. Então a gente fez algumas adaptações, né? Foi um trabalho assim primoroso que a Mai liderou junto com a nossa querida Cláudia Carnevale, né? Uma pessoa muito importante também para essa trajetória do Núcleo de Ciência da Felicidade aqui no ecossistema da Ânima, e que, né, tem sido tão bem liderado pelo nosso professor Janes, né, que acredita muito nesta, né, e que bom que a gente, né, que bom que a gente tem essa oportunidade, né? Nós somos o primeiro ecossistema, né, o primeiro grupo de educação do ensino superior a trabalhar com o índice de ciência da felicidade. E os nossos desejos, onde nós chegaremos muito em breve, né, Welder? Vamos. Já estou aqui com os dedos cruzados. De que a gente tenha uma metodologia, né, validada também aqui no nosso país do índice de felicidade discente para o ensino superior. Então, o Perma Profile, né, a gente fez algumas adaptações para a nossa realidade, que é a realidade do ecossistema, né, do ensino superior, para que a gente pudesse começar a entender a realidade da felicidade enquanto uma habilidade para os nossos alunos, né? Então, a gente está falando de uma perspectiva de aprendizagem, né? A gente não está falando de uma perspectiva que considera, que concebe a felicidade como a gente ficar rindo, como tá bem o tempo todo, mas muito por esse viés de termos recursos, né? Desenvolvermos habilidades para poder lidar com as dificuldades. E nada mais, né, propício do que aí o universo acadêmico, né, para esse desenvolvimento. Quantas são as dificuldades que nós, professores e professoras, vivemos enquanto alunos do ensino superior, né? Alice estava contando um pouco, né, antes da gente entrar no ar também, das suas dificuldades enquanto não só das dificuldades, mas também daquilo que, né, a move enquanto aluna nessa trajetória. Então, é um campo extremamente profícuo para a gente desenvolver esta habilidade. Então, a gente está falando de aprendizagem. Bom, vamos ver os resultados do índice. Vamos lá? Vamos lá? Sugiro ser aplicado também para quem está saindo da faculdade. E para docentes também. Para docentes. Então, vai ter uma pesquisa. Estaria lá no finalzinho, mas a gente puxa para cá, porque vocês viram que eu até mudei a postura na cadeira. Gente, isso me deixa muito empolgado. Estava falando com a Maria o quanto que eu tô louco para chegar no final do ano para a gente ter todos esses dados. A gente falou agora da metodologia que foi aplicada com os calouros de
2025-2. Foram 4.015, né, Maria, Isso. participantes que responderam à pesquisa. Já já vocês vão ver aqui o resultado. Mas, para agosto, tá, gente? Assim, sem pressão nenhuma com o pessoal do YouLife, sem pressão nenhuma, a gente vai rodar com todo o ecossistema. E aí, assim, né, somos professores, gostamos de pensar em metodologia, né, gente? Não é uma pesquisa que caiu aqui e a gente vai fazer, não. Então, a gente vai ter o PERMA de novo para os calouros, a gente vai ter uma pesquisa voltada para os veteranos, então a gente volta nesses calouros e a gente pesquisa eles de novo enquanto veteranos. E a gente vai ter uma pesquisa específica para o grupo que a Alice faz parte, que são os concluintes, né, do Ninho Vazio, Do vazio, né? que agora pegou, né? Então, vai ter uma pesquisa específica para os nossos concluintes, como que eles estão saindo das nossas escolas, né? Então, olha que legal, gente. A gente vai medir a entrada, a gente vai medir os veteranos e a gente vai medir aquele que está concluindo o seu curso, né? Aqui dentro do ecossistema. E com base nesses dados, né, a gente tem feito alguns cruzamentos. Eu já cheguei com a Maria já fazendo esses cruzamentos, com aprendizado, como que tá as notas, como que tá a evasão. Então, a gente está cruzando esses dados com outros indicadores do ecossistema. Isso é muito legal. E aí vocês vão ver aqui daqui a pouco, nos prints que a gente trouxe, e também a gente vai disponibilizar o link para vocês, né, de todo o índice, que a gente consegue em algumas marcas, descer até o detalhe do campus, né? Então, assim, como que Do está curso, né? também. Como que está o campus que eu estou lecionando? Então, a gente consegue pegar o ecossistema, depois a gente seleciona a marca, a gente desce para o campus e a gente consegue descer até o curso. Então, assim, a gente consegue ver ali como que está o perfil, né? A gente vai explicar aqui daqui a pouco, saudável, em florescimento, em crise, em transição, como que está o perfil do nosso estudante ali naquele campus. E muito em breve, né? Pensando que agosto está logo ali, a gente começa a rodar essa pesquisa com todo o ecossistema. Gente, aí a gente vai explodir de dados. Mas a divulgação vai ser só pelo YouLife? Vai, se tudo A caminhar gente, como a a gente gente vai quer, né? fazer pelo YouLife, vamos fazer comunicações, né? Sim. Para que Hóspita, tudo. todos os Horário Site. coletivo. horário né? coletivo, Claro. voltaremos com certeza, né? Para que a gente consiga ter um maior número, né, de adesão, como enquanto respondentes para as validações, Sim. né? Eu acho que a gente podia começar. O que vocês acham? Eu acho. Senão a gente fica pulando. E não Nós mostra, estamos né? dando spoilers, né? O que nós vamos mostrar, né? Então, Mas né, uma das coisas que a gente vai né, evidenciar é que existem algumas marcas que a gente precisa de um número maior de respondentes para que fique estatisticamente significativo os dados, né? E a gente sabe o quanto que o pedido, né, o reforço dos professores e das professoras em relação às respostas, né, tem significado para os alunos, né? Mari, Eugênio, eu gostaria de fazer até uma aspas aqui, que foi um pedido da Gabi, né, da professora Gabriela, que eu fizesse a propaganda porque os professores respondem o mapeamento de saúde dos riscos É psicossociais. mesmo, gente. Viu? Tá no ar. Eu já respondi no primeiro dia, viu, Já que nós Gabi? estamos falando de ampliar respondentes e tudo aqui, viu, gente? É uma Isso. coisa muito importante. Não deixem de Tá responder, no tá? Órbita, tá no e-mail de todo De mundo. todo mundo. Acho tá? que chegou ontem o reforço, né? O reforço. O reforço, mas já então, tá, já tem o Eu tempo, respondi zero no dia, até sei o dia, viu, Gabi? Dia 20, porque não tá difícil de dia achar. 20 de Chegou maio. ontem. Bom, fecha o parênteses, recado dado, hein, gente? Responda o mapeamento, tá? De saúde e dos riscos psicossociais. Mas vamos lá, Gladys, pode passar mais uma tela para nós aí. Então, vamos começar aqui, gente, nessa tela, né, com o título de questionário e resultado do IF Discente. Vai aparecer?
Quem sabe faz ao vivo. Não espera acontecer. Tranquilo. Bom, eu vou então, né, só para a gente não perder aí tempo, né? Então, na primeira tela, vocês, né, vão ver ali né, com o título Questionário e Resultado do IF Discente, né, do Índice de Felicidade Discente para o/a estudante, em que a gente traz alguns prints de como que o aluno ele vai então encontrando como é que ele vai percorrendo, né, o questionário. Então ele acessa pelo próprio Life. Aqui, né, como a gente está falando de calouros, foi disponibilizado, né, para todos os alunos e alunas nos componentes da Academia de Futuros Profissionais e do Vida e Carreira, né? Então, o aluno consegue acessar por lá. E então, aqui no primeiro print, né, a gente tem a autoavaliação. Bem-vindo ao índice de felicidade discente, né? Então, ele ali ao final, né? Então, tem ali o termo de consentimento, né? Depois ele avança. Aí ele vai respondendo as 24 questões. Aqui a gente tem o print, né, de uma delas. Só para vocês conhecerem, né, o que mais ou menos o que a gente pergunta. Qual que foi a carinha, né, que os alunos entraram? Qual que foi a carinha? Isso mesmo, Helder. Então, sentiu-se conectado com familiares, amigos ou rede de apoio, e aí ele pode, né, ali escolher dentre as opções nunca, raramente, às vezes, frequentemente, sempre. E ele versa, então, né, a primeira pergunta, e à medida que ele vai avançando nas perguntas, vai aparecendo a quantidade de avanço, né, o nível de avanço ali para ele. Ao final, ele recebe, né, é como se fosse assim uma recomendação, né, em relação a cada uma das dimensões que vai ficar mais claro para vocês, possivelmente já no próximo slide. Então, em cada uma das dimensões que é avaliado do índice, ele recebe, então, essa recomendação, né? Então, é um desempenho por habilidades em que ele vai ali não só entender a porcentagem, né? Ele vai identificar a porcentagem desta habilidade, mas alguma recomendação para que essa felicidade ela seja desenvolvida, tá? Então, quando ele termina de responder o questionário, vem Aparece. cada habilidade Já com tem a um feedback. porcentagem Já tem e um já tem um feedback. feedback. Nossa, O que legal. feedback com a recomendação. Sim, né? tá aparecendo. Para que ele desenvolva em cada uma das dimensões. Das dimensões. Isso. Que compõem a Total. felicidade. Nossa, eu tô muito ansiosa. Adoro. Pode passar, Gladstone. Aqui está um pouquinho da metodologia, né? Da metodologia do PERMA. Né, que foi, então, a metodologia utilizada para a gente poder avaliar o bem-estar aqui no ecossistema. Então, como eu disse para vocês, né, a gente utilizou o PERMA Profile. E por quê, né, gente, o PERMA Profile? Porque o PERMA, ele tem 5 pilares fundamentais. O PERMA Profile, ele traz questões complementares. Né? Então, a gente né, optou por fazer mesmo, né, aplicar esse questionário que não só validado, mas também mais amplo. Então, os 5 pilares do PERMA é emoção positiva, engajamento, relacionamentos, sentido, realização. Desses pilares, a gente tem 3 perguntas para cada um desses pilares, o que totaliza, então, 15 questões. Já as questões complementares, a gente tem três questões relacionadas às emoções negativas, 3 questões sobre a saúde física, uma questão sobre a solidão
e 2 questões sobre a avaliação global, tá? Então, isso totaliza as 24 questões, e como, né, nós já dissemos, o público-alvo de respondentes desse questionário foram os calouros da AFP e do Vida e Carreira de 2025-2, tá, gente? E aí, em relação às faixas do índice de felicidade, né? Então, o índice de felicidade ele vai do nível crítico até o nível de florescimento. O nível crítico, que é o nível 1, né? Ele indica um sofrimento emocional e desconexão. O nível 2, que é o vulnerável, é engajamento reduzido e fracasso. O nível 3, que é em transição, é a busca por uma recuperação do bem-estar. O nível 4, que é o saudável, é uma boa percepção pessoal e relacional. E o nível 5, que é o nível de florescimento, né? É o bem-estar elevado e a motivação inspiradora, tá? Pode passar, por favor? Agora, né, aqui então nessa tela a gente trouxe o print para vocês, podem usar, né, aí o QR Code para acessar, vamos colocar também no chat o link para que, né, todo mundo possa navegar por esse BI. Vou aproveitar também e deixar aqui, né, o registro de agradecimento o pessoal da TMD, especialmente o Bruno Félix, que tem assim nos apoiado também de modo incansável no desenvolvimento desse BI, todo o pessoal de dados, o pessoal, né, da equipe aqui do Biscaia também, do Luiz Biscaia, né, que tem também nos apoiado fortemente para que a gente, né, conseguisse chegar nesse índice, né? Com dados tão ricos. Então, como o Helder já falou, né, para nós, foram ali 4.500 respondentes, né, o que corresponde a 22,68%. E vocês podem identificar ali o IGFD, que é o Índice Geral de Felicidade Discente da Ânima, portanto, e ali, então, a gente teve 69,18, o que equivale ao nível saudável de felicidade, né? Índice Geral de Felicidade, e para que a gente alcance, para que a gente chegue no nível de florescimento, a gente precisa estar no 80. Então, percebam que a gente, né, tende a estar mais para o em transição do que para o florescimento. Então, bom, a gente não teve nenhum aluno no nível crítico, o que é muito bom, mas vocês vão identificar, né, no lado aqui direito da tela, que no nível da solidão a gente teve 6%. Então, percebam a diferença. Uma coisa é a gente dizer que, em termos de índice geral de felicidade, nós não temos alunos no nível crítico. Mas quando a gente olha para as dimensões ou para os domínios, a gente encontra alunos em dimensões críticas, tá? É bem importante a gente entender essa diferença, porque né, a gente estava falando ali do equilíbrio. Significa que a gente tem alunos com alguns sinais de alerta. O que não significa que né, no momento em que nós fizemos essa pesquisa, nós tínhamos, então, alunos no nível crítico de felicidade. E uma coisa que é muito interessante, né, quando a gente vai para a literatura, a gente e por isso nós precisamos acompanhar esse desenvolvimento, porque o que a literatura sobre saúde mental de estudantes universitários tem indicado é que, à medida que os alunos vão avançando no curso,
a tendência é que a gente tenha uma queda na saúde mental. Né? Então, quando o Helder fala sobre os dados que a gente quer muito né, ter no final do ano, tem muita relação com isso, né? A gente quer entender como que está acontecendo no ecossistema, porque o que a literatura tem trazido é bastante preocupante, né? E que nós, enquanto professores, professoras do ensino superior, precisamos nos questionar, né? Enquanto instituições de ensino, o que a gente tem feito ou o que a gente tem deixado de fazer que tem impactado os estudantes. Porque quando a gente compara a saúde mental dos estudantes do ensino superior versus a população geral, a gente tem um nível maior de adoecimento dos estudantes do ensino superior. Né? Então, a gente, de fato, precisa se preocupar, né, com isso. E aí vem as nossas ações, né, Maria? Assim, o que a gente tem feito enquanto brigadistas, enquanto o que os NAPs estão fazendo, e o que as unidades já fazem para o bem-estar, que a gente ainda não está nomeando isso enquanto uma ação da felicidade, né? Enquanto uma ação de bem-estar. Esses dados vão ajudar a gente a pensar onde a gente precisa pensar mais nos estudantes, em quais unidades a gente precisa promover mais ações e quais unidades já estamos promovendo ali as ações que os alunos estão percebendo de forma satisfatória, podemos dizer, né? Sim, Satisfatória. sim. Nas nossas conversas pelo ecossistema sobre, né, o índice de felicidade discente, o que a gente tem descoberto, né, é que muitas ações, né, especialmente as feitas pelos professores, eu tenho provocado, né, as minhas alunas do estágio específico assim, gente, vamos fazer um café, vamos fazer um lanche. A gente, né, se encontra todas as quartas-feiras, de 8h50 até 12h30. E a gente fica esse tempo todo juntas, né, em supervisão, e um momento, né, de confraternização, um café que pode parecer algo extremamente descontraído. O que que a gente começou a falar aqui? Quanto foi proveitoso, né, Welder, a nossa ida começando por um café no sábado. Então, muitas coisas a gente já faz, mas a gente não nomeia como. Então, a importância também de trazer essa discussão, né, Homero, para o horário coletivo, para que a gente comece a identificar o que a gente tem feito enquanto professor, que vai ao encontro do bem-estar, mas que a gente não nem sabe que são experiências promotoras de bem-estar. Né? Então, uma preocupação muito grande nossa é em conseguirmos traduzir esta proposta da ciência da felicidade no ecossistema, não como algo a mais, mas como algo que pode facilitar muito o que a gente vive no nosso dia a dia enquanto docentes, porque a gente já faz, né? E aí tem uma literatura que eu, né, e o Helder temos nos debruçado, né, bastante, que é a saúde mental escolar, em que a gente concebe, né, a saúde mental no contexto acadêmico, né, nas comunidades escolares, com níveis de intervenção, né? E estas ações que a gente faz de modo coletivo, então as nossas Expo Una, Expo São Judas, né? Quantas Expo a gente tem, inclusive acontecendo nesse momento, que são, sim, promotoras de bem-estar e que a gente não nomeia, né?
E a gente teve no dia 20 de março algumas ações voltadas para os professores, né, Maria? Assim, eu imagino que, espero, né, que tenha pessoas que estão nos assistindo que participaram dessas ações de gratidão que a gente fez no Dia Internacional da Felicidade. Internacional da Felicidade, que foram muito legais, assim, cada unidade se organizou da sua maneira, respeitando a sua regionalidade, a sua cultura local. E fez alguma ação ali para os estudantes e para os professores, voltado aí para gratidão, que foi bem legal, né? Gente, a gente está ao vivo, claro, né? O pessoal está respondendo aqui que está com dificuldade de acessar Tá o com BI. dificuldade? Falando que o link está quebrado aí, o do QR Code e o que nós mandamos no... Também tá Diz quebrado? que tá. Uai. Bom, a gente dá um jeito de arrumar ele aqui. Vamos. A gente dá um jeito de Nós arrumar vamos ele aqui. precisar da ajuda dos universitários, mais precisamente Bruno Félix. Bom, se alguém conseguir acessar aí, gente, coloca o link aí no chat aí. Por favor, tá? né? Porque a gente pegou exatamente do link aqui e compartilhamos. Mas até o final a gente dá um jeito, viu? Ninguém pode ficar sem acessar esse índice, gente. Queremos muitos acessos. Aliás, eu tenho uma pergunta a respeito disso, tá? Assim, bom, o professor ele acessa o BI, ele vê o índice por curso, não é isso? Ele consegue ver por curso, E por unidade. Ele vê, por Vê. exemplo, eu vejo da minha unidade, Sim. no curso que eu dou aula, o índice de felicidade. Sim. Né? Se teve respondentes, você você consegue teve ver. responder. Isso. E aquela questão, né? Tem que ter tido um número, um certo número de respondentes para ter validade também, o índice, tudo, né? Vamos avançar mais um pouquinho, por favor? Eu acho que Porque é exatamente essa tela onde a gente traz a validação, né, estatística. Então, vocês podem observar, né, aqui mais à esquerda da tela, onde nós encontramos a São Judas, a UNA, a UAN e a Unifax, né, como as marcas com a alta precisão, né, então aí com os dados mais confiáveis, né, do ponto de vista estatístico. Aqui ao centro, né, a gente tem em amarelo o UNP, IBMR, Unisul, FPB, Unisociesc, UniFG, Pernambuco, AGES e Uniriter, com uma precisão moderada, né? Porque a gente teve um erro amostral entre 6% e 10%, o que significa que precisamos aumentar o número de respondentes, e UniBH, né, agora à direita aqui da tela, em vermelho, UniBH, Unicuritiba, UniFG Bahia, FASÉ e FADERGS, como sendo as marcas com uma baixa precisão em virtude, né, do erro aí acima de 11%. Então, o que não significa, gente, que vocês não vão encontrar esses dados, tá? Todos os dados de todas as marcas estão no BI. Mas é importante, né, a gente trazer esta validação estatística para a gente, né, entender aí bastante essa precisão, tá bem? Dos dados, tá bom? Mas aí, assim, eu como professor, né, eu entro lá, aqui na UNA, por exemplo, que tem até alta precisão, Isso. entro lá no curso que eu dou aula e vejo lá o índice e tudo. O que eu, como professor, assim, que tipo de ação, por exemplo, eu posso tomar? Assim, claro, né? Eu posso pensar em coisas que a gente já faz e tal, mas que tipo de coisa é isso? Acho que a primeira coisa, né, Homero, é a gente entender não só ali o índice, mas as dimensões, né? Então, se eu tiver, por exemplo, com a dimensão, né, de relacionamento alta, significa que aquele grupo de alunos, eles se relacionam de um modo consistente. Mas, se o engajamento está a dimensão mais baixa, a gente pode, nas nossas atividades, por exemplo, trabalhar o sentido do curso, né? Então, eu posso ter engajamento e sentido também, né? Que é uma outra dimensão que eu posso olhar e falar, não, gente, então, quer dizer, esses alunos, eles se relacionam, mas eles ainda não estão encontrando muito sentido em estar aqui. Talvez sentido em estar no curso, talvez sentido em fazer
uma universidade, né, um curso superior. Então, a gente pode, a partir, né, então vamos pensar que a gente está falando de calouros. Esses alunos, eles estão agora no segundo semestre, né? É um momento extremamente oportuno para que a gente possa conversar com eles e temos muitas possibilidades no nosso currículo, né? Então, a gente tem o CEDUAL, né? A gente tem muitas possibilidades no currículo para que a gente aproxime esse aluno do sentido daquele curso, né? Da proximidade ali com a realidade da profissão. Se eu tenho alunos que vocês vão ver que a dimensão da solidão, ela é uma dimensão que salta aos nossos olhos, né? Uma dimensão que nos preocupa, mas eu tenho um relacionamento alto. O que isso significa, né? Uma dimensão alta. Significa exatamente que os alunos eles se relacionam, mas ainda são relacionamentos que são mais vazios. Mais superficiais, Pouca profundidade. Então, entende que nós não estamos falando assim de criar atividades e buscar metodologias que a gente já não use, mas intencionalmente a gente começar a nomear isso para os alunos, né? No sentido de, vamos fazer aqui trabalhos, né? Ter um momento aqui de uma dinâmica, né, de um trabalho em grupo, incentivar, né, ali os momentos fora da sala de aula, né, que são muitos, né? O momento propício na vida para se encontrar é o momento universitário, né? Então, possibilitar, né, a partir desses números, desses dados, essa busca de estratégias que está ali da aprendizagem, né? Como que a aprendizagem ela é facilitadora de socialização, né? Para a gente discutir, para a gente conversar e socializar. Eu estou pensando aqui também como professor, né, que está na sala de aula também, tudo, pro nosso papo antes, né? A Maria Eugênia me perguntou, e homem, você está na sala de aula esse semestre? Eu falei, tô, né? Todo empolgado, falei, e tá gostando? Não, tô delirando, né? Foi a minha resposta que eu dei, não foi? Foi. Delirando. Delirando. Muito mais que gostando, tá, gente? Bom, mas pensando assim como professor, tudo às vezes a gente escuta falar essas coisas, é muito legal tudo, mas sempre tem aquela coisa, nossa, a gente já faz tanta coisa, né? E agora eu vou ter que preocupar com o índice de felicidade dos nossos estudantes. Claro, é uma preocupação que todos nós temos, com a felicidade do outro, tudo assim. Mas como que a gente pode entender isso sem isso ser uma carga a mais para o professor, né? Sem ser um peso a mais de tanta coisa que a gente já faz e tudo? Como que a gente pode pensar isso dessa forma mais leve, assim, para a gente entender? Eu acho que ele vai ser mais um motivador para o professor no planejamento da aula. Então, se o professor já vai planejar sua aula vendo ali o perfil daquele curso, o perfil do campus, e pensar nas possibilidades que a gente pode fazer ali de, opa, tem um relacionamento alto, então posso propor coisas para o curso, coisas para a turma que eles vão se relacionar bem. Não tem um relacionamento bom. O índice está baixo, o índice de solidão está baixo, são pessoas que têm dificuldade de relacionamento. Então, eu não vou propor grandes ações. Primeiro, eu tenho que mudar isso com eles. Eu preciso motivá-los, preciso trazer o bem-estar para eles. E aí, depois, a gente consegue pensar em algo diferente. Vamos pensar numa proposta de uma extensão que a gente consiga trazer esse sujeito para cá? Acho que assim, quando esses dados começarem a crescer, a nossa oferta vai ficar muito mais assertiva, assim, de ações, de extensão, de eventos nos campos, nos campings, né? Então a gente vai ter mais possibilidades. A resposta é boa, né? Ou seja, em vez de ser gente... algo mais, é algo que nos ajuda. Exatamente. Né? A ideia, Homero, é aquilo que eu disse, assim, não é de jeito nenhum trazer mais uma preocupação para o professor. É subsidiar o professor de dados, né, com dados, para facilitar. Né? Então, quando nós estamos, né, num momento mais
difícil da vida, que a gente está se sentindo mais, né, mais sozinho, a gente fica mais desanimado, né? E talvez olhar para isso nos dê um start, inclusive, de assim, agora eu estou entendendo por que essa turma está mais quieta, que essa turma, nossa, alguma coisa pode ser que tenha acontecido, né? E aí a gente tem os NAPs que podem apoiar, né, no desenvolvimento de algumas ações. Então, a ideia de jeito nenhum é fazer, né, passar essa mensagem de que é algo a mais. Mas nomear também, né, Welder, é algo extremamente significativo, né? Então, nomear aquilo que a gente está fazendo como, ó, isso aqui, o que a gente, né, o que eu estou visando, gente, é que vocês saiam daqui hoje mais instigados, mais interessados. E se eu não estiver fazendo isso, por favor, me contem, né? É um tipo de informação interessantíssima do professor ter Exatamente, porque é muito frustrante para nós, enquanto docentes, a gente prepara uma aula, né? Estuda, faz uma apresentação, fica muito tempo idealizando uma proposta metodológica, e aí a gente chega na aula e Aquele silêncio. aqui, aí você fala, gente, né? Então, os dados, eles podem nos ajudar até nesse entendimento, né? Eu fico pensando até nas aulas online também, né? Isso é interessante da gente ter esse tipo de dados. Sim. Muitas vezes a gente fala, nossa, o aluno não engaja, né? A câmera fechada, aquela coisa. Mas às vezes uma informação desse tipo pode nos ajudar a pensar em algo mais, né? E também para que a gente possa trocar, né? Como nos momentos ali de café, na sala dos professores, na cantina, o quanto que esses momentos também nos ajudam, né? Então, para que isso se torne uma cultura, o que a gente busca fortemente é o desenvolvimento de uma cultura de bem-estar. Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem muita clareza de que não será uma ação e não será de modo pontual que a gente vai promover bem-estar e saúde mental. Isso precisa estar no nosso cotidiano, né? A gente precisa poder falar sobre isso. Então, quantas vezes, né, que às vezes a gente fica assim, nossa, o que será que eu poderia fazer? Estou com dificuldade, porque a gente também fica se questionando. Não é bom, né? A gente fica incomodado quando a gente vê que as coisas não estão indo bem. Então, os dados, eles vêm para nos apoiar, para nos fortalecer, né? E um outro ponto, te interrompendo, um outro ponto muito importante, né, agora do lado aqui da aluna, é que o Grupo Ânima trabalha com o CES, né? Então, assim, numa turma tem várias pessoas de vários períodos diferentes. Tem uns que estão começando, tem uns que estão no sexto, no sétimo, então já tem grupos já constituídos ali, e fechados, né? Então, para a gente entrar, Panelinha. já tem as panelinhas, então, assim, eu acho que a solidão é mais, né, quando se trata ali da faculdade, nesse nível, assim, né? Eu nunca tive essa dificuldade, porque eu sempre fui despachada, deixa eu entrar, mas tem pessoas que não têm, né? Que já ficam ali mais quietinhas e não conseguem se comunicar ali, né? De uma forma assertiva para... Então, essa parte dos professores, né? Nesse engajamento, nessa promoção ali, dessa comunicação é muito importante. Muito legal você falar isso aí também. Talvez a turma ter acesso a esse tipo de informação também pode ser interessante no Muito. momento, né? Uhum. Na semana passada, Welder, que eu fui na UNA, lá de Contagem, há 2 semanas, eu estive na UNA de Contagem apresentando o índice de felicidade, né, a convite da séries, e nós fizemos uma roda de conversa sobre, né, em homenagem ao 18 de maio, né? Então, ao longo do mês, falando Dia da luta da luta antimanicomial, né? Então, falando de saúde mental. E eu levei, né, esses dados para os alunos da psicologia, e aí nós chegamos até no nível do campus, né? E aí a provocação
que eu fiz para os alunos foi essa, assim, era um público, né, de alunos da psicologia. Eu falei, gente, somos profissionais psi, né? O que nós podemos fazer? E é exatamente na Una Contagem é a mesma coisa quando a gente olha para o ecossistema como um todo. Não teve diferença, né? Então, exatamente o relacionamento como ponto alto, a solidão como ponto que, né, chama atenção, ali como o domínio mais baixo. E, né, eu fiz essa provocação. Eu falei, gente, o que nós podemos fazer para poder melhorar isso, né? E aí a gente conversando sobre exatamente aquele evento ser um evento promotor de saúde mental, de bem-estar, né? Tem mais alguns exemplos, né? Temos sim. Então, aqui, né, vamos para os principais resultados, pode passar. Aqui então, uma tela, né, do panorama geral das dimensões, a dimensão ali, então, quando a gente olha para as dimensões do PERMA, vocês podem ver ali, né, com 79% os relacionamentos, então, é a nossa maior dimensão, né, seguida ali pela realização, depois pelo engajamento, depois propósito e sentido, e por último as emoções positivas com 49%, né? Então, enquanto fortalezas, né, a gente tem ali o nível do engajamento como o domínio mais estável né, do modelo PERMA. A gente tem, né, também como saudável, propósito e sentido, né? Então, são as dimensões que estão no nível saudável, assim como as emoções positivas também, como o nível, né, saudável mais prevalente, né? Então, é o que a gente tem de mais estável dentro dos resultados. E dos indicadores complementares, né, a gente tem ali a avaliação global de vida com 45% no nível saudável, a saúde física com 44% no nível saudável, mas em transição 38%, né? Então, próximo ali. E as emoções negativas, a gente tem 50% do nível em transição. O ponto, né, de atenção que a gente identificou foi exatamente a ameaça aí de solidão, com 6% dos alunos estando no nível crítico, quando a gente fala da solidão, 16% no nível vulnerável e 31% em transição, né? Então, de fato, quando a gente fala da solidão, é uma grande preocupação, e que conversa diretamente com o que a literatura tem apontado, em especial depois da pandemia, né? Então, a gente acelerou Essa questão da solidão, assim, né, até é uma questão filosófica ou sociológica. Quando você estava falando, eu fiquei até pensando coisas. O Durkheim escreveu lá no início do século XX, falando sobre a questão do individualismo e da solidão nas sociedades modernas. Gente, nós estamos falando do pensador positivista, né, lá do início do século XX, da passagem do século XIX para o século XX. E ele já pensava sobre isso, né? Ele falava que a questão da vinculação social vai perdendo. O livro é da divisão do trabalho social, né? Ou seja, à medida que que o trabalho social vai se diversificando e se subdividindo, se ampliando, cada vez mais é difícil a gente ter algum tipo de vínculo, de solidariedade, né? O termo que ele usa, solidariedade orgânica, que é aquela mais próxima, mecânica, que é aquela imediata, e a gente passa a ter uma solidariedade orgânica, de interdependência, e cada vez mais solidão. E eu fico pensando nisso, né? O Freud vai falar isso no Mal-Estar da Civilização, e vários outros pensadores ainda ao longo do século XX vão falar isso. O Zygmunt Bauman vai falar isso já mais recente. Mais recente. Ele tem um livro, um texto chamado, como é que é? Sozinhos no meio da multidão, né? Que ele vai falar que a gente também
A gente vive em cidades superpovoadas, em edifícios gigantes com um monte de apartamentos, em condomínios, essa coisa, todo mundo agarrado no trânsito, mas é uma pessoa em cada carro no trânsito, ou uma pessoa, cada pessoa, os ônibus lotados, mas todo mundo com fone de ouvido, cada um na sua também, esse tipo de coisa. Como que isso é uma característica da sociedade que a gente vive, né? Moderna, industrial, capitalista, consumista, alienada, nessa sociedade que a gente vive assim também. E claro que isso vai refletir nessas relações na sociedade. Não que a gente tenha que aceitar a solidão, né? Esse tipo de coisa, mas é algo que já está presente na nossa sociedade, né? E também, né, quando a gente vai para uma perspectiva mais existencialista também, né, a solidão, ela é uma, né, é uma característica que acaba trazendo para nós a realidade de que nós somos dependentes de pessoas, né? Porque quando a gente está ali, não só né, o pensamento e a consciência de que nós somos seres solitários mesmo, né? Mas quando a gente olha por uma outra perspectiva também, é a oportunidade que a gente tem dessa clareza de que nós precisamos de pessoas, né? Então, olha que interessante, relacionamentos como mais, né, como mais alto, e a solidão como né, estando ali no nível crítico, né? Então, é muito interessante que é o que é isso. O que a gente vê aqui no ecossistema é o que a gente existe exatamente, existe na sociedade, né? Vamos passar? Vamos avançar? Nessa tela a gente tem, né, o título do florescimento ao crítico, o cenário do bem-estar discente em cada dimensão, né? Então, a gente, né, vê ali o nível, né, de engajamento como, né, o maior nível em relação ao saudável, né? Então, ali com 53%. Em florescimento, né? O maior domínio que a gente tem são os relacionamentos. As emoções negativas, né? A gente tem ali uma prevalência tanto em transição quanto vulnerável, e a solidão aparecendo ali como nível crítico. Um ponto que é muito significativo, né, para quando a gente considera a ciência da felicidade, né, a própria psicologia positiva, é que ao olhar para esses dados e a gente identificar a solidão, né, como uma dimensão ali mais crítica, mas encontrando também dimensões mais significativas do ponto de vista de melhor resultado, como é que a gente pode viver com este nível de solidão sem adoecer, potencializando aquilo que já tem de mais desenvolvido, né? Então, é aquela ideia da gente olhar para esses dados a partir daquilo que eles nos favorecem também. Então, ao invés, né, vamos pensar em práticas em que eu vou propositalmente reverberar em relação à solidão, eu posso potencializar aquilo que já está muito bom, que é a questão ali né, da balança da saúde mental, né? Então, eu consigo identificar no momento ali de solidão que o relacionamento, né, me relacionar é algo que vai me ajudar. Então, eu posso ir também com esse olhar, né? Ao invés de eu olhar aquilo que está de menos avançado, eu olhar para o que está mais avançado, né? E potencializar isso, tá? Podemos passar para frente. Aqui a gente tem a distribuição dos níveis de bem-estar discente por domínio, né? Então, observem que
independente do nível de felicidade discente que eu estou considerando, seja o nível de florescimento saudável, em transição e vulnerável, não tem crítico aqui, porque lembrem que a gente não tem aluno no nível crítico, tanto o melhor domínio quanto o pior domínio é relacionamento e solidão. É uma contradição incrível. Mais ou menos aí em termos numéricos, né? Então, a gente tem tanto o melhor domínio quanto o pior domínio. Esse dado é um dado para gente, assim, riquíssimo. Ou seja, fortalecer cada vez mais os relacionamentos. É o que a gente tem de mais avançado em termos de desenvolvimento quando a gente olha esses domínios, né? Muito interessante. Pode avançar, por favor? O que mais interfere na felicidade? Aqui a gente já deu mais spoiler, né? Não tem jeito de ter dado mais spoiler. Então, a gente fez, né, uma regressão linear múltipla com variáveis padronizadas para que a gente pudesse identificar os itens com maior contribuição para o score médio de felicidade. E é a solidão o que mais interfere no índice de felicidade. Quando a gente fala em emoções negativas, de que nós estamos falando assim? Tristeza? O que é? Isso, a gente está falando de tristeza, né? A gente está falando de Ansiedade entra nessa? Não é uma emoção não, dita, né? não. Aqui a gente vai falar mais de tristeza, né? De uma sensação assim de desânimo. Sabe quando a gente tem o copo e a gente pode olhar meio cheio ou meio vazio, a gente está olhando mais para o copo meio vazio, né? Quando a gente fala das emoções negativas, tá? Quer complementar, Welder? Não? Tranquilo? Pode passar, por favor. Aqui a gente chega, né, então, nas principais conclusões do índice de felicidade discente de 2025-2, em que, né, claramente a gente tem, por todas essas análises que a gente fez, estatística, um indicador muito sensível e multidimensional, né, que capta variações sutis e complexas do bem-estar subjetivo. E para essas conclusões, gente, deixar aqui também um registro de agradecimento ao professor Newton Formiga, né, da UNP, do distrito lá da UNP, que nos apoiou demais, né? É um professor lá do programa de psicologia. Positivo. Ele é da psicologia positiva, mas é da psicologia organizacional e do trabalho, né? Então, professor Newton, um beijo para você. A gente, né, tem aí a saúde psicológica para além, né, do bem-estar. Então, é uma perspectiva, né, que supera essa visão mais de prazer e incorpora essas dimensões do sentido e do psicossocial, né? Porque a gente considera aí o florescimento, a autorrealização e o propósito, que são extremamente relevantes quando a gente está falando do contexto universitário. A gente teve, né, um número bastante significativo, então a gente de fato consegue fazer, né, uma mensuração aí robusta e abrangente. A gente tem, né, esse cenário majoritariamente saudável, com engajamento aí como domínio mais estável e relacionamento com uma dimensão mais forte, né? O principal obstáculo que a gente identificou e falamos bastante é da solidão como maior interferência no score da felicidade, né? Do ponto de vista estratégico, né? A gente tem a implicação para ações, né? A gente consegue priorizar ações de conexão, de acolhimento para poder reduzir a solidão e as emoções negativas, acompanhando a evolução por ciclo. Ali, por último, em 26.1 não, é 26.2, ali a hora que a gente digitou ficou errado, tá, gente? Então, em 26.2 a gente vai expandir essa mensuração, como o Helder já deu esse spoiler, para toda a graduação do ecossistema, para a gente conseguir, né, comparar e monitorar o impacto
das E quando ações. começar, né, assim, a pesquisa, a gente conta com todos os professores para ajudar a gente a incentivar e engajar os alunos aí respondendo as pesquisas. É isso. Tem mais? Não, agora Essa é a acabamos. última, né? Esse é o último. Esse é o último. Bom, eu gostei da questão filosófica aqui. Se me permite, eu queria entrar um pouquinho mais nessa aí ainda, tá? Assim, quando a gente estuda filosofia, aliás, eu vou reformular o raciocínio. Existe, assim, no romantismo, por exemplo, na história da arte, sabe? Uma romantização da melancolia, da tristeza, quase como se fosse algo positivo, algo que gera coisas belas. A música do Caetano, né? Que é a tristeza que é a senhora, né? Isso que gera o samba bonito, isso que gera a arte bonita e tudo. E na filosofia também tem um tanto disso. Aqueles filósofos igual Schopenhauer, Nietzsche, um pouco assim do Cioran, esses caras assim que fortalecem muito essa ideia da emoção negativa, que a vida é sofrimento, que a vida é tristeza. E tem um certo apelo romântico nisso aí também, como se isso fosse algo legal, né? E quando a gente começa a estudar ciência da felicidade, isso aparece para a gente é o contrário disso. Fala, "Ô, gente, para que nós vamos ficar alimentando esse tipo de coisa? Para que a gente ficar alimentando? Não, não que eu esteja contra o Schopenhauer, tá, gente? O Nietzsche, nem nada disso, não. O Cioran, são pessoas interessantes da gente estudar, da gente entender o pensamento, mas vai na mão contrária, né, de encontro, né, não ao encontro, do que a ciência da felicidade fala. E não sei se por isso, mas talvez por isso também, quando a gente fala em ciência da felicidade, tem um pouquinho de resistência, né, a respeito disso. Fica parecendo que é algo ou superficial, ou que é algo... Autoajuda, Pô, né? você falou claramente o que eu queria, né? Autoajuda. Fica parecendo que é autoajuda, né? Como que a gente muda essa percepção disso aí, né? Da gente pensar diferente essa ciência da felicidade em contraposição a isso tudo. Apertei, hein? Mas eu acho que você foi no caminho que, assim, apertou, né? A gente tem que refletir um pouco em cima disso, sim. Mas quando a gente começa a pensar, né? Assim, quando a gente se apresenta, né, Maria? Fala, do núcleo de felicidade. Ah, então vocês são as pessoas felizes? Não, né? Assim, a gente vai ter nossos momentos, mas a gente está pensando no bem-estar dos estudantes e pensando na aprendizagem dos estudantes. A gente falou disso lá no começo, né? O nosso objetivo com todos esses índices é, né, toda a apresentação que a Maria fez, em breve ela vai estar muito mais robusta, é a gente alimentar o estudante, né? Dele ter um ecossistema que permita ele estar ali no estágio de florescimento, para que ele tenha uma trajetória, e vou usar uma fala que a Alice falou com a gente agora há pouco, é fácil entrar, mas é difícil sair. Então a gente não precisa pensar que é difícil sair, que vai ser pesado, que vai ser penoso o período da graduação, o período do seu curso. A gente pode pensar em ações para deixar esse processo de graduação, de saída do curso, mais leve. E eu acho que é a grande sacada quando a Anima traz esse. Ah, vamos fazer o índice, vamos pesquisar os alunos, vamos procurar saber como que está a saúde mental dos nossos estudantes aqui dentro. Mas, gente, somos professores, né? Então, gostamos de metodologia. Não foi uma pesquisa que caiu de paraquedas. Tem todo um antes, um durante e um depois, assim. O que que a gente espera encontrar lá em dezembro. E acho que tem um outro ponto, Homero, que a ciência da felicidade, ela ainda é nova, né? E aí, claro que tem muito preconceito, né? Muita falta de, às vezes, compreensão, né? E é importante a gente entender que a perspectiva da ciência da felicidade não é que a gente não tenha momentos difíceis, não é isso. Porque o risco que a gente corre é de uma positividade tóxica, né? E não é essa a perspectiva da ciência da felicidade. A gente entende sim que tem momentos muito difíceis, né? Mas é uma compreensão que acredita na capacidade que nós temos
interna de lidar com essas dificuldades. E para que a gente tenha essas condições, são necessárias, né, muitas coisas, né? Então, como uma boa alimentação, que muitas, né, inclusive a gente falou já no início. Então, a gente concebe o ser humano como um ser integral. Então, é boa alimentação, é atividade física, né? É uma concepção né, é uma perspectiva positiva. E essa ideia de que a gente pode ah, encontrar, né, existem possibilidades de que a gente consiga lidar com as situações de um modo mais positivo. Não é desconsiderar as dificuldades, né? Mas como é que a gente lida com essas dificuldades? Outro dia o Helder foi em uma conversa com professores, né? Apresentar o índice, e aí foi falado isso de o contexto, né? Aquele local, onde é que aquele aluno vive, ele pega ônibus, ele mora longe. O IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano Isso, então daquele a gente local. precisa considerar isso quando a gente fala né, da ciência da felicidade. Né? A gente precisa de condições favoráveis para esse desenvolvimento, né? Dessa habilidade. Por isso que é uma habilidade. Muito bem. Você quer fazer uma pergunta? Não quero fazer, não. Eu quero complementar. É. Assim, mais do que isso tudo, né? Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza. Trabalhar com as escolhas conscientes, né? Porque quando a gente escolhe consciente, né? Manter essa felicidade fica muito mais tranquila, né? Assim, igual minha mãe falava, minha mãe estudou muito pouco, mas era muito sábia, né? O bom da festa não é a festa, é o planejar a festa, né? Então, eu acho que a felicidade está aí, né? Quando você está caminhando, né? E quando você alcança aquele propósito, aí é a plenitude. A É a travessia. travessia. Eu fico imaginando essa caminhada lá de Caminhada da fé. 214 quilômetros. Não, e no Você primeiro... não pode curtir o trajeto. Não, e no primeiro dia ele me ligou e assim, que ele fez a caminhada, que ele chegou no primeiro hotel, na primeira pousadinha, eu vou desistir. E eu falei assim, você não tem essa opção de desistir, você vai continuar. Aí nossa psicóloga falou, eu vou. Não, se você desistir, você vai ficar com isso na sua cabeça, assim, recalcula a rota, demora um dia a mais, mas cumpre, né? O processo, ele é difícil mesmo, né? Se não fosse difícil, não seria processo. Então, continua, né? Então, isso que eu acho que é a Porque busca. tem um propósito. Tem um propósito, né? E ter essa, né? E termos essa clareza ajuda, né? Isso. Ô, Suportar o Alice, eu queria te fazer uma pergunta, né? É a primeira vez que você vê esses resultados, né? Você está sabendo agora sobre isso, né? Tem 7 dias que você está sabendo, né? Sim. E como é que você, né? Como é que você recebe isso enquanto estudante? Essa preocupação, né? Eu vou falar enquanto estudante de psicologia, né? Assim, para mim foi uma surpresa, porque nunca ouvi falar da ciência da felicidade. E olha que eu sou engajada, tá? Eu vou atrás, sou muito engajada. É verdade. Assim, não fico só na graduação. Eu procuro cursos fora, já estou fazendo uma pós. Então, assim, sempre estou tentando interagir, né? Fora só das UCs, da metodologia, que a faculdade oferece num todo. E eu fiquei muito feliz em saber disso, né? Que tem uma ciência que foca, né? Que tira o foco só dos adoecimentos, né? Que foca na potência do indivíduo, né? E que ela é linda, porque eu sou da humanista existencial, eu sou romântica, eu sou feliz e eu amo, assim. Então, saber disso, conhecer 7 dias foi muito pouco, né? Agora, ó, mais um para mim, para o currículo. Então, assim,
e como que é importante saber que os professores, né, que leva para a gente todo esse conhecimento, podem estar assim, amparados nisso, né, do bem-estar, né? E a importância de se cuidar para poder dar uma boa aula, né? Apresentar uma boa unidade curricular, sair satisfeito e deixar a gente também satisfeito. Então, eu estou achando fantástico estar aqui. Estou muito feliz. Ô, Cláudio, você queria falar com a gente aqui? Tem uma pergunta aqui no chat do Lucas Curiati. Como funciona a ideia de emoções positivas e negativas? As emoções não seriam melhor compreendidas quanto sua função na psicodinâmica dos indivíduos? Esse eu deixo para os Não psicólogos. sei se eu entendi a pergunta. Eu tô refletindo. Mas, Ele quer saber como que funciona a aham, ideia de emoções positivas e negativas. Aqui a gente está falando, né, de um modelo, de um modelo teórico, né, de um modelo que é metodológico para a ciência da felicidade, para a psicologia positiva, né? Então a gente tem todo né, foi tudo feito uma pesquisa, né, foi um modelo aí vindo do Seligman, né, que é aí o pai, né, da psicologia positiva, e no desenvolvimento das pesquisas que ele foi fazendo, ele foi identificando, né, que nós temos, né, a população, de modo geral, a gente tem emoções positivas e emoções negativas, né? E claro, isso tá dentro da psicodinâmica, está né? dentro da psicodinâmica, exatamente. Então a gente vai ter dias que a gente não vai estar melhor, dias que a gente vai estar mais ou menos, e dias que a gente vai estar com alguma dificuldade ali de manter o humor. Mas essa pesquisa, ela é muito legal porque ela pega para a gente um cenário de como aquele estudante está naquele semestre, né? E aí, Naquele momento, né? naquele momento, E com a ideia dela ser recorrente, a gente vai conseguir passar para aquele estudante mais vezes ao longo do percurso dele, da jornada dele enquanto estudante, e a gente vai conseguir acompanhar esse olhar, né? Assim, não é algo que ele vai responder toda semana para a gente, né? Então a gente não vai conseguir olhar toda a psicodinâmica dele, de como que está o humor dele, se está sustentando, se não está sustentando, mas a gente vai estar muito perto ali do que vai ter das emoções desses estudantes, né? É naquele momento, né? Então tem esse recorte, mas com essa concepção de que não é algo estanque, né? Lembrando sempre que a gente está trazendo aqui a ideia de que a felicidade é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida e que a gente vai, né, potencializar aquilo que de mais desenvolvido nós temos. Eu estou conferindo aqui o link do BI e para mim está abrindo. Tá abrindo? Tá. Bom, deve estar lá também. Talvez tenha acontecido algum erro. Depois o professor Rodrigo Aroli confirma aqui comigo se conseguiu abrir lá, tá, Rodrigo? Eu acabei de conferir aqui, e aqui para mim tá abrindo. A partir dessa dúvida do professor Lucas lá, né, tudo, eu fiquei pensando assim, qual que é quais são as principais dúvidas que os professores têm quando tem esse primeiro contato assim com esse debate que nós estamos tendo aqui? Homero, nem é dúvida, é Ah, curiosidade. Porque assim, eu fiz 2 rodadas, né, Maria, com Sim. algum grupo de professores. Semana que vem tem mais uma rodada. Os professores me pedem assim: olha a minha unidade. E aí, por isso que eu falo assim, dá para a gente chegar até no curso, no campus, né? Tendo respondentes, a gente consegue ter esse olhar. Então, a maior curiosidade até agora, no caso ali, quando a gente viu as 2 unidades que estão em São Paulo, né? A UAN e a São Judas, que estão classificadas, né, como um índice estatisticamente positivo na pesquisa, os professores ficam curiosos. Vamos olhar São Judas, depois vamos olhar o ano. São 2 unidades muito diferentes, né? 2 marcas muito diferentes, mas paralelamente, assim, elas estão próximas, né? Assim, aqui na apresentação a gente não colocou, mas o link vai abrir para vocês conseguem
abrir o índice das duas marcas. Elas estão próximas. Aí quando, né, assim, trazendo o exemplo do professor Moisés lá na Unifax, ele começou a falar para mim, Welder, vamos comparar Lapa e vamos comparar agora o campus do centro? E aí Lapa deu um índice, assim, menor de felicidade, mas a do centro deu maior. Aí ele trouxe para mim, Welder, isso é IDH. Quem tá na Lapa tem que pegar não sei quantos ônibus, acordar cedo, Uhum. ir para o trabalho, ficar o dia todo trabalhando, estudar e voltar para casa. Então, eles já estão cansados. Aí o professor até fala assim: esses alunos saem mais cedo da aula, né? Porque eles precisam pegar todos esses ônibus, ainda tem a hora para chegar em casa, senão a facção não deixa ele entrar. Então, quando ele começa a comparar isso, ele começa a trazer outras ideias. Por isso que a gente falou que no planejamento da aula, isso vai dar mais subsídio para o professor. Então, ele já, assim, ele sabe porque ele está vivenciando isso lá no campus, né? Ele sabe que a aula dele, ele não pode estender até o último minuto, né? Assim, embora a gente tenha que fazer isso, mas ele vai pensar nessa programação, nesse conteúdo de aula, já sabendo que os estudantes podem ter que sair mais cedo, ou eles estão esgotados. E aí agora a gente apresentou lá para o professor, o índice de felicidade, ele falou assim, justifica o que está acontecendo. É um retrato do que ele já está vendo, só que agora no gráfico. Muito bom. Nossa, quando a gente pensa no IDH, assim, né, a gente pensa. Eu tenho uma pergunta bem provocadora aqui para você, viu, El? Nós estamos falando de IDH está interferindo no índice de felicidade. IDH está diretamente ligado a questões de classe, renda, disso tudo. Dinheiro traz felicidade? Uau, que pergunta. Acho que a gente não tem uma resposta, assim. É aquela que eu vou usar uns memes lá que a gente viu. Na hora que cai na minha conta, o sorriso está de um lado ao outro. Mas dinheiro não é tudo, né? Então, assim, a gente também tem as nossas experiências na família, a gente tem todo esse conjunto, esse grande guarda-chuva, né, que vai trazer também o nosso bem-estar, alimentação, atividade física. De acordo com as pesquisas, né, mais longas que já foram feitas, né, em relação à felicidade, o que caracteriza, né, muito fortemente é o que a gente viu aqui, que são os relacionamentos. É o que faz toda a diferença, né? Eu pensaria ainda, assim, ainda provocando, né, que talvez não necessariamente o dinheiro traga felicidade, né, mas a falta, a precariedade de vida, isso tudo dificulta muito a felicidade, né? Não necessariamente o dinheiro vai trazer felicidade, mas não ter condições dignas de vida, tudo Básicas, né? realmente dificultam a felicidade, né? Isso aí. Com certeza, com certeza. E como que ter esta clareza, né, nos ajuda a pensar na importância do ensino superior para essa melhoria. Então, por isso, trazer, né, essa discussão para o campo da aprendizagem é extremamente importante, né? Porque aqui é um universo possível para essa melhoria. Ah, sem dúvida, né? A educação é o grande fator de mobilidade social numa sociedade como a nossa, é onde a pessoa tem a oportunidade de se repensar, repensar a sociedade que ela vive, a atuação dela no mundo, né? Sem dúvida, nós estamos num lugar privilegiado, Privilegiado. né, para pensar a ciência da felicidade, isso tudo. Bom, nós já estamos caminhando para o final. Eu estou de olho no relógio aqui, né, que é sempre importante a gente terminar pontualmente. Eu vou deixar aberto, assim, o que mais que a gente deveria colocar nesses 10 minutos em pauta aqui? Qual mensagem que a gente deixa para os nossos professores? Eu vou começar com a Alice aqui. Eu, sim, desde quando recebi o convite, né, eu vim pensando, falei, meu Deus, o que que eu vou falar, o que eu vou falar? Aí eu falei assim, não, eu gosto do improviso, o improviso é muito bom. Abrir mais, né, para os alunos, como um core currículo, como um projeto de extensão, né, e os professores, mais do que o Life, serem divulgadores, né, dessa ciência maravilhosa, né, que promove bem-estar, né, que ajuda
a ter, né? Encontrar esse equilíbrio, né? E eu acho Hoje, muito importante. hoje, Alice, a gente já tem como uma das opções do COR, né, ou da UC exploratória, a, a ciência da felicidade Uhum, como uma opção. uhum, Né? Temos também vários projetos de extensão, uhum. mas é muito legal você falar isso, porque acho que é a importância da gente ampliar, né? Uhum. A informação, ela também é um fator facilitador de compreensão do que a gente está falando, né? Então, é o letramento, né? Uhum. Então, o que eu preciso, por exemplo, ficar atento quando eu falo de saúde mental? Uhum. E para além da informação, né? É a gente também se abrir para poder viver. Né? Então, uma ideia que é muito legal da ciência da felicidade, e aí, né, Homero, eu já deixo aqui, né, um pouco a minha última contribuição, é que a gente está aqui falando sobre ciência da felicidade, né, o quanto que, né, para a gente é significativo, foi significativo, enfim, como que a gente tem, né, se nutrido desse conhecimento, enfim. Mas só ler, só saber, só ouvir não vai fazer a gente entender, viver, experienciar os benefícios dessa ciência. Né? Então, para além da gente conhecer, de escutar, então é preciso também experienciar. Né? Então, acho que isso é um pouco o convite, né, de experienciar e quem sabe a gente poder fazer um horário coletivo em que a gente possa trocar um pouco, né, com relação a essas experiências, né? Como é que tem sido experienciar essas discussões no nosso dia a dia. E no nosso dia a dia, não considerando a nossa sala de aula exclusivamente, mas nos considerando enquanto pessoas sendo docentes. A comunidade, né? Assim, a comunidade educativa, né? Da gente enquanto docentes, a nossa sala de aula, o nosso campus, tirar isso do dado e levar para a nossa realidade, né? Para o nosso dia a dia. E eu quero deixar também, assim, o final, é que em agosto vai ter aí as outras duas pesquisas e repetindo o PERMA, né? É, mas que a gente vai precisar contar muito também com os professores, com toda a nossa campanha, né, Maria, que Toda vai a nossa sair, divulgação. divulgação, que vai sair, mas também contar muito com os professores para incentivar, engajar os estudantes a responder de forma sincera, né, o questionário. Conte comigo para ir de sala em sala da Pelo UniBH. menos o UniBH vai melhorar o índice, que a gente vai ter. Pode ter certeza. Estou conversando aqui com o Bruno, ele falou que precisa pedir o acesso, ele tem liberado o acesso de todo mundo que está solicitando. Aí eu perguntei sobre o @ulife, né? Se é possível acessar, ele falou que acredita que sim. Né? Então a gente fica com esse compromisso de testar e a gente divulga, a gente precisa Falar divulgar. também informação docente, com o nosso boletim do horário coletivo, já amanhã a gente já coloca. A gente quer muito que todo mundo acesse, né, os dados, gente. E então, por favor, tragam para a gente esse feedback. Podem me chamar o Helder no Teams para o que precisarem. E se tiverem com dificuldade também, para a gente ir junto, né? A equipe que faz essas liberações, se for o caso, para a gente liberar. Todo mundo com acesso. Muito Tá bem? bem, muito bem. Bom, gente, nós estamos encerrando aqui esse horário coletivo. Eu queria agradecer aqui ao Helder, Maria Eugênia, a Alice, que esteve aqui conosco hoje, né, que estiveram conosco aqui hoje. Para mim foi muito divertido, né? Aprendi muito. Espero que para os professores também que estão aí nos escutando, essa nossa audiência também tenha gostado. Coloca aqui no chat, viu, gente, se vocês gostaram, para a gente saber depois.
Muito obrigado, valeu demais aí a presença, valeu todo mundo que continuou conosco aqui até agora. Professor grande Moisés colocou uma frase aqui, vamos terminar com Vai ela. com ela. Dinheiro não traz felicidade, ele compra liberdade. Essa sim traz felicidade. Sejamos livres e felizes. Muito bem, professor. Muito obrigado. Obrigado, Moisés. Gente, um beijo no coração de Valeu, todos. gente. Gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.